Vamos tomar um baré bem geladinho, eu e meu convidado, o ex-deputado agora, secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio. Vou ter que decorar esse nome, porque é bom falar da sigla, né? Porque é grande o nome, porque são muitas as funções do ex-deputado Edivaldo Magalhães, o secretário, segundo Jorge Viana, mais importante do governo Tião Viana. Já começaram deputado, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alan. Prazer te receber aqui. O Jorge já te botou no fogo, né? Vai ser o secretário mais importante. Não é isso. Vamos falar um pouquinho desse momento em que o senhor deixa um legado na Assembleia Legislativa. A população que acompanha nosso telejornal, Gazeta e Manchete, acompanhou na segunda-feira a matéria da Angélica Paiva, em que o senhor, com muita humildade, disse: olha, Angélica, meu maior legado é o programa Cores e Tons, aqui no estacionamento da Assembleia Legislativa. Demos uma função social ao estacionamento, aquele apertado estacionamento da Assembleia, mas que é realizado um trabalho muito bonito, um trabalho social, que é o Cores e Tons. Mas o senhor deixou alguns legados, eu quero citar alguns deles. O programa Assembleia Aberta, o fortalecimento das relações bilaterais, comerciais, culturais com o Peru, o fortalecimento dessa questão da cadeia produtiva lá no Juruá, a criação da agência ALEAC, onde a população pode acompanhar o trabalho dos deputados online e, obviamente, outras questões, como o senhor cita até o Cores e Tons. Mas, deputado, o senhor encerra um ciclo e começa uma nova fase. O senhor acha que desses fatos que eu citei, qual foi o seu grande legado na Assembleia Legislativa? Eu acredito que foi dar credibilidade, construir um ambiente de credibilidade para a Assembleia. Porque na política, credibilidade é tudo. Agora, ter credibilidade na política não é fácil. A política por si já é muito questionada. E é natural que seja questionada. A Assembleia Legislativa é a casa que todos chegam ali pela força do voto. E é a casa também em que todos questionam todos os dias o posicionamento daqueles que representam e que chegaram ali pelo voto. É a casa mais transparente, a mais vigiada, a mais acompanhada e a mais questionada. Criar ali um ambiente de confiança para a sociedade não é simples. E eu acho que o maior trabalho que nós fizemos ali foi com uma agenda voltada para as comunidades com o programa Assembleia Aberta. Uma agenda voltada para o interesse, digamos, do desenvolvimento do Acre, com as nossas relações bilaterais com o Peru, com a Bolívia. Uma agenda que pudesse abrir o poder para as manifestações várias da comunidade, recebendo as diversas manifestações e procurando abrir portas para o atendimento das suas reivindicações. E ter uma agenda permanente, quer dizer, o poder aparecer toda semana trabalhando, funcionando, deliberando, votando, mesmo com diferenças e divergências, preservando o debate democrático, fez com que o poder fosse o endereço da comunidade. Pode ser questionado, mas é um endereço que as pessoas vão lá discutir os seus problemas. Portanto, o endereço só se constrói quando tem credibilidade. Eu acho que esse é o maior legado que a gente deixa depois desses 12 anos trabalhando na Assembleia, 8 anos como líder do governo Jorge Viana e 4 anos como presidente. Eu estou muito feliz de ter podido sair de lá e deixar um poder de pé, respeitado, e que pode agora construir novos desafios e galgar novos espaços. Com a grande responsabilidade. Deputado, para a gente encerrar esse assunto da Assembleia, entrar na Secretaria, Indústria e Comércio, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Bem, da Assembleia Aberta, me cite 2 demandas que os senhores ouviram da população, que tocaram o seu coração, que os deputados adotaram e que o governo referendou e cumpriu. Me cite 2. Olha, nós chegamos num desses programas, lá em Brasileia. E no plenário, ao final do encontro, tinha lá um jovem e que procurou uma comissão de parlamentares que queria falar do problema dele, que ele não tinha tratado publicamente porque ele já não acreditava mais, porque já tinha conversado com tantos políticos, com tantos agentes, etc., e não tinham resolvido o problema dele. Ele contou uma história muito rapidamente para nós, que era de uma família de criadores. Eles tinham uma pequena, 2 colônias, a família cresceu, tinha 2 colônias, tudo que eles criaram naquela colônia deles, eles mataram e investiram para uma indústria de exploração de água mineral, já que no seu terreno tinha uma mina de água mineral. Já tinham feito um investimento de mais de 200 mil, não tinham mais dinheiro para investir,
e o negócio estava parado porque o processo de licenciamento em Brasília estava emperrado e ele não conseguia acessar crédito no Banco da Amazônia para fazer com que o empreendimento pudesse dar certo. Portanto, estava falido. Isso por conta de uma burocracia no processo de licenciamento ambiental. A gente via aquele jovem e nós adotamos esse empreendimento. Nós chamamos o Baza, o Marivaldo, que queria cumprimentar, que foi um grande parceiro, lá na Assembleia. Conversamos sobre o empreendimento. Nós montamos uma força-tarefa com a equipe da Assembleia para acompanhar os processos em Brasília, acionamos o gabinete, a deputada Perpétua ajudou muito nisso, inclusive. Resultado, se você for passar um pouquinho de Brasileia rumo a 6 Brasil, você vai ver uma indústria funcionando lá, já gerando emprego, vendendo água, inclusive aqui em Rio Branco, vendendo inclusive lá no Peru, olha só, que é a água Lindalva. Olha só. Um empreendimento que nós adotamos fruto do nosso deslocamento para perto da comunidade. O problema só chegou porque nós fomos para perto da comunidade. E porque alguém teve a coragem de dizer, olha, já tentei de tudo e agora vocês são minha única e última esperança. Interessante essa história. Uma Assembleia aberta lá no Juruá, quando nós fizemos pela primeira vez em Cruzeiro do Sul, e estava participando todos os municípios, se falou muito da integração entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. E foi a partir desse olhar da comunidade que nós começamos a fazer visitações. Levamos 3 delegações, uma de institucional, envolvendo empresários, parlamentares, prefeitos, 2, aliás, a Pucallpa, Lima, e depois nós começamos um processo de integração cultural estudantil entre a Universidade Federal do Acre, núcleo lá de Cruzeiro do Sul, a Universidade da Floresta, e a Universidade de Ucaiali, e também as outras universidades ao longo do trajeto até Lima. Aí resultado, eu sei o resultado incentivamos uma parceria, essa parceria foi além, houve um primeiro convênio, e anteontem eu recebi um telefonema do professor Pontes, onde houve uma publicação do resultado de seleção via as notas do Enem, feita pela nossa UFAC, e 10 estudantes, um de Feijó, um de Tarauacá, um de Jordão, um outro de Taumaturgo, um de Porto Walter, um de Rodrigues Alves, um de Manso Lima e 3 de Cruzeiro do Sul vão cursar medicina na Universidade Federal de Ucaiali gratuitamente, fruto dessa parceria. E ano que vem mais 10 vagas, no outro próximo ano mais 10 vagas, até completar 40 vagas. São 40 filhos de gente simples e humilde, que tem um sonho na vida e que jamais realizariam passando por essa disputa maluca que é o vestibular. E vão ali fazer o seu sonho. Esse é o programa da Assembleia Aberta. São 2 das questões importantes que foram ouvidas no programa Assembleia Aberta e que depois se tornaram realidade. Deputado, o que o novo presidente da Assembleia, o deputado El Santiago, que é nosso convidado, já fizemos o convite, ele disse que amanhã estará aqui conosco. O que ele deve fazer para manter esse mesmo padrão, para tentar criar novas possibilidades do parlamento acreano? Quais são, na sua opinião, as ações mais importantes que Elson deve fazer? Essas eles vão decidir coletivamente. A Assembleia que assumiu no dia 1º tem uma renovação de mais da metade dos deputados, tem ali uma vontade imensa de acertar, de fazer bem. Eu acredito muito na força do coletivo. E eu devo dizer a você e aqui à comunidade, as conquistas que nós tivemos no período que eu estive como presidente, o El Santiago foi construtor, foi aliado, foi meu companheiro de todas as horas nesse trabalho. Ele esteve junto em tudo. Às vezes o Santiago é meio apagado assim, porque ele não gosta muito de falar, mas ele é uma pessoa trabalhadora. Ele foi um braço direito. Ele conhece todos esses programas. Ele conhece todo esse olhar que nós demos para a Assembleia. Eu tenho certeza que ele vai levar esse trabalho adiante e ainda vai dar um salto de qualidade nesse trabalho. O senhor esteve com o presidente da FIAC, ouviu os empresários, ouviu as demandas do setor industrial, que o senhor assume, como já falei, com uma secretaria muito importante, até porque o próprio governador Tião Viana disse que o governo dele daria ênfase à indústria. Já começou com as ações da piscicultura, enfim. Eu gostaria de perguntar ao senhor, nessa conversa que o senhor teve com Salomão e o pessoal da FIAC, foi colocado o seguinte: uma preocupação do setor com relação ao início das atividades da ZPE, até porque o próprio Salomão é o síndico da ZPE, sobre a emergência de se criar uma política de proteção aos produtos desenvolvidos no Estado e também sobre a necessidade de se revisar alguns pontos da lei da COPIAI, como a redução da alíquota do ICMS para as empresas e produtos que
se instalarem, inclusive na região do estado, no interior, por exemplo, e conceder estímulos econômicos para essas empresas, não é verdade? E, além disso, a criação e ampliação dos distritos industriais e parques segmentados, não só em Rio Branco e em outros municípios. Quais são dessas demandas, deputado, o que vai ser realmente realizado? Veja bem, a questão do foco na industrialização por parte do governador Tião Viana não foi apenas uma bandeira de campanha. Esse debate foi muito forte e esteve presente como marca principal do programa de governo. Mas ele está dando materialidade a isso já nos seus primeiros dias, nas suas primeiras ações de governo. O Acre criou um ambiente, criou as condições, com a infraestrutura construída pelo Jorge Viana e pelo governador Binho Marques, para que a gente possa dar um salto na nossa economia. E o salto que nós precisamos dar na nossa economia é geração de emprego. E o Acre tem pressa para gerar emprego. E para gerar emprego a gente precisa de fazer um verdadeiro mutirão da boa vontade. E para que a gente possa gerar empregos perenes, a gente tem que entrar na fase da industrialização. Então esse é o desafio que está posto. E o governador Tião Viana tem sido determinado para isso. Quando me convidou para ser secretário do desenvolvimento, da indústria, do comércio, que vai englobar a área de serviços e da ciência e tecnologia, ele estabeleceu metas muito claras. E nós estamos começando um trabalho também de forma célere, porque o Acre tem pressa. Nesse sentido, nós fizemos esse debate na Federação das Indústrias, que levantaram uma série de questões, uma série de desafios que nós precisamos adotar, e nós de pronto já tomamos várias medidas para encaminharmos reivindicação do setor e colocamos também desafios para o nosso setor industrial. Nós precisamos ser ousados no Acre. Nós estamos vivendo uma boa fase para a perspectiva nova da nossa economia. O Acre vai se interligar internamente com a BR-364. Isso muda completamente, digamos, a geografia econômica interna. Boa parte do nosso estado se relaciona economicamente com o Amazonas. E com a BR-364 essas relações se invertem. E nós vamos ter um mercado único. Portanto, nós vamos ter possibilidades novas para esse mercado, que se amplia. Nós queremos fortalecer a economia do Juruá. E queremos industrializar o Juruá com essa interligação interna. Nós vamos ter a inauguração até abril, foi adiado de janeiro para abril, da nossa transoceânica. Nós vamos estar agora com esse corredor para o Pacífico definitivamente aberto. Falta só a ponte sobre o Madre de Deus. Só terminar a ponte sobre o Madre de Deus, que está inclusive em um estágio avançadíssimo. Que vai até o município peruano de Porto Maldonado. Porto Maldonado, né? Ali Porto Maldonado. Já fiz essa viagem de carro. E eu já fiz umas 5 vezes de carro. Umas 5 vezes já passei por ali. Agora veja bem, com isso, essa geografia, o Acre vai viver uma nova geografia econômica. A gente precisa se preparar para tanto. Então nós precisamos dar passo nesse sentido. Então foi levantado o debate envolvendo a política de incentivos. Hoje nós temos uma política de incentivos que é avançada, que já vem de quase 10 anos que essa lei foi aprovada. Portanto, ela precisa sofrer uma atualização, porque as leis não são feitas para ficarem eternamente do mesmo jeito. Elas são feitas para responder à demanda do seu tempo. E a cada tempo a gente precisa, digamos, ir atualizando as leis. É para isso que existem as casas legislativas, não é para ser uma produtora permanente de novas leis. É também para olhar para o que está ali já produzido e ver se está respondendo nesse novo tempo. Portanto, eu não tenho nenhum problema com a discussão de mudança da lei, desde que atenda ao interesse da comunidade, atenda ao objetivo fim da nossa política, que é a gente elevar o nível da nossa economia, o padrão da nossa economia, gerando emprego, postos de trabalho para a nossa população. Para a ZPE funcionar, ela precisa das empresas, das indústrias, não é isso? Isso, mas a questão da legislação, digamos, nem se comunica diretamente com a ZPE, porque com a ZPE nós já temos o maior incentivo. Na medida em que nós tivermos a nossa ZPE alfandegada, eu gostaria até de falar sobre isso, que nós temos desafios ainda a enfrentar para a gente alfandegar a nossa ZPE, e nós fizemos uma reunião anteontem com o governador Tião Viana, colocamos os problemas e ele, na hora, deu respostas e aportou os recursos necessários para que a gente possa fazer o enfrentamento desses problemas e ter as condições para o alfandegamento. Então, os recursos para que a gente possa murar, que é uma condição para o alfandegamento, toda
a área de 130 hectares, ele já disponibilizou. Recursos para que a gente possa adquirir balança de precisão, ele também disponibilizou. Para equipar as dependências dos órgãos aduaneiros, ele também disponibilizou. E, portanto, inclusive um recurso para que a gente possa licitar a formatação do software, que não existe nenhum no Brasil ainda. Vai ter que ser uma coisa inovadora. Vai ser criado esse software. Ser criado para que a Receita possa aprovar e, portanto, alfandegar a ZPE. Na medida que isso acontecer... A ZPE vai ser um porto seco também, não é isso? O porto seco e a ZPE, tudo junto. Ali tudo junto. Então, veja bem, na medida que isso ocorrer, você tem já aqui, digamos, o maior atrativo de indústrias por conta da nossa proximidade com o Pacífico, com o Porto do Pacífico. Nós estamos falando de 1.700 quilômetros. Nós estamos falando dessa proximidade. O senhor tem ideia de quanto tempo se consegue resolver esses gargalos, deputado? Inclusive do próprio alfandegamento, do software? Nós queremos da parte do governo do Estado, daquilo que é a responsabilidade do governador Tião Viana, que nós vamos executar via nossa secretaria. Nós queremos até junho estar com todas as medidas da nossa parte resolvidas. E aí vamos depender agora dos órgãos aduaneiros para a tomada de decisão final. Portanto, nós vamos trabalhando sempre numa parceria. Cada medida que nós estamos tomando, nós estamos fazendo consultas à Receita Federal, aos demais órgãos aduaneiros, para que a gente não possa fazer uma verificação depois do feito, mas que a gente vá fazendo coletivamente para dar agilidade ao processo. Concomitantemente, né? Ao mesmo para tempo. Dar agilidade ao processo. Deputado, uma pergunta, inclusive de várias pessoas que me questionam. Alain Rich, quando você for entrevistar o governador ou o secretário Edivaldo, que vai ser o responsável pela industrialização, por esse processo, né? E a Álcool Verde? Eu entrevistei aqui em agosto do ano de 2010. Agosto do ano passado, agosto, setembro, se não me engano, o Mauro Ribeiro, secretário de Agricultura, ele disse: Alain, em outubro, novembro, nós vamos ter álcool gerado pela Álcool Verde nos postos de Rio Branco. Ele fez uma previsão muito otimista, mas até agora isso não se cumpriu. Deputado, qual é a sua visão para a Álcool Verde? O que precisa? É aumentar a produção? Enfim, a empresa precisa de mais algum aporte para que a gente possa ter esse álcool nos postos de Rio Branco? Olha, veja bem, nós conseguimos destravar o principal problema. Você tinha ali uma sucata que se transformou numa indústria, que depois de cumprir todas as etapas do licenciamento estava apta para funcionar e com áreas plantadas. Então, acho que o principal desafio foi resolvido. O que é que está pegando nesse momento? É a empresa ter aporte, inclusive financeiro, e inclusive o governador Tião Viana está empenhado nisso, junto ao Banco da Amazônia e também junto à Caixa Econômica Federal, para que ela possa operar plenamente. Ou seja, tem que ter produção de escala. Tem produção de escala porque o maior desafio já foi vencido. Agora nós queremos que esse empreendimento possa gerar, digamos, os benefícios que a nossa comunidade aguarda e espera, deseja e precisa, que é o álcool mais barato na bomba. Aí vai valer a pena ter carro a álcool no Acre. Portanto, essa é a questão e esse é o desafio. Nós estamos focados nisso, nós vamos ter nos próximos dias, inclusive, a presença do proprietário da empresa aqui no estado do Acre, para tratarmos dessa nova etapa da produção da empresa, né, onde ele vai precisar repactuar, inclusive, com os produtores que arrendaram suas terras, que têm a cana plantada, para que a gente possa ter, digamos, um ambiente de tranquilidade, de trabalho, de produção, para ter o resultado para a nossa comunidade. Gente, eu vou bater papo com o Edivaldo durante vários programas, porque são vários temas da industrialização do Acre que serão colocados aqui. Essa foi só uma entrevista introdutória, até também para fazer um levantamento, uma prestação de contas do mandato de Edivaldo, que foi, segundo muitos analistas políticos, um dos maiores presidentes da Assembleia. Não é só a opinião minha, mas de muitos analistas políticos, e que agora tem, segundo o ex-governador Jorge Viana, senador Jorge Viana, o cargo mais importante no governo de Tião Viana. Olha, pare com isso, que isso não é um bom começo. Secretário, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que te agradeço, obrigado pelas palavras. Queria parabenizar a TV Gazeta aí por mais um ano de existência, de competência e de ampliação da audiência. Hoje a gente fala aqui e o Acre todo pode nos acompanhar. Obrigado, secretário. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.